Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1 e nós não iremos ler nenhuma porção desse capítulo agora, porque faremos isso durante a exposição dos versículos em si. Mas vamos, antes disso, orar pedindo que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esses instantes e queremos rogar a Deus a Tua graça e a Tua sabedoria para que possamos ter condições de expor a Tua palavra e que possamos também ter condições de compreender aquilo que está sendo exposto, de tal maneira que nossos corações possam ficar saciados e possamos, ó Deus, sair daqui com as nossas almas verdadeiramente alimentadas e sustentadas pela Tua revelação verdadeira, pela Tua palavra, pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Bem, nós estamos fazendo uma exposição introdutória do livro do Apocalipse e também nós vamos incluir nessa exposição introdutória as cartas que o Senhor ordena que João escreva e envie para as 7 igrejas da Ásia. Como nós já tomamos conhecimento desse fato, João se encontrava na ilha de Patmos, para onde ele havia sido banido pelo imperador Domiciano, e ali ele ficou por 2 anos. E durante esse tempo ele recebeu uma revelação da pessoa de Cristo e Cristo lhe ordenou que ele escrevesse aquilo que lhe estava sendo revelado e com isso nós ganhamos o último livro da nossa Bíblia, que é o livro do Apocalipse, né? Então, João nos diz, a partir do versículo 9, o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, já desde o princípio da era cristã, os cristãos têm estado sob uma perseguição por causa da sua fé, por causa daquilo em que eles acreditam. Não é porque eles são perigosos, não é porque eles cometem ou cometeram algum tipo de crime, não é porque eles não sejam bons cidadãos para o Estado, mas apenas por causa da fé que eles têm. E João diz aqui que ele estava banido naquela ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus, é bom que fique bem claro desde o começo do livro, porque essa expressão vai ser repetida diversas vezes através do livro do Apocalipse, não é o testemunho que nós damos
acerca de Jesus, mas é o testemunho que foi dado pelo próprio Jesus Cristo, ok? Então, não é o testemunho que nós damos acerca de Jesus, mas o testemunho que Jesus deu a seu próprio respeito. E esse testemunho envolvia coisas do tipo de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o próprio Deus, de que ele era o pão da vida, de que ele era a água da vida, de que ele era o bom pastor, de que ele era a figueira verdadeira e não a nação de Israel. E o seu pai era o verdadeiro agricultor, enquanto nós, os crentes, somos os ramos. E além disso, Jesus também havia ensinado que ele era a luz do mundo. Então, João diz que por acreditarmos em coisas como essa, as pessoas em geral nos consideram meio pancadas, meio loucos da cabeça. Imagine você acreditar que um homem de carne e osso, né, poderia ser o próprio Deus. Esse é um dos grandes problemas que a nossa humanidade enfrenta, né? Eles não aceitam, que eles tentam amenizar, dizendo que Jesus foi um grande homem, que Jesus foi um cara bacana, mas Deus, aí realmente eu acho que você está variando um pouco, mas a verdade é essa: Jesus é Deus. E esse foi o testemunho que ele deu, né? E quando Paulo, por exemplo, fala que para os judeus a cruz de Cristo é um escândalo, de fato era mesmo, porque o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, nos diz que maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, como é que vocês cristãos se atrevem a pregar, a anunciar, a proclamar um Messias que é amaldiçoado por Deus? Como é que o Messias pode ser amaldiçoado por Deus? Então ele não é o Messias. Mas o que as pessoas não entendem é que o Messias foi amaldiçoado por Deus, sendo pregado na cruz do Calvário, não por causa de alguma coisa que ele houvesse feito, mas por causa dos nossos pecados. E é por isso que nós podemos ser perdoados e recebidos na presença de Deus. Então, João deixa isso bem claro. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas. E também o testemunho de Jesus é esse testemunho que Jesus deu a seu respeito e que as pessoas no nosso mundo não aceitam e não entendem. Antes da gente prosseguir com a mensagem, eu quero explicar para vocês essa expressão que encontramos no verso 10, aonde João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Até não consultei a nova tradução, mas como é que está escrito aí na nova tradução? No dia do Senhor, eles usam a mesma expressão, no dia do Senhor. Bom, essa expressão, no dia do Senhor, é uma expressão que causa certa confusão, porque, na realidade,
João não usa a mesma expressão usada no Antigo Testamento, nem usa a mesma expressão usada no Novo Testamento, mas ele cria pela primeira vez uma nova expressão para significar esse dia, marcar esse dia como um dia diferenciado. Então, vamos entender o seguinte: no Antigo Testamento, os judeus costumavam fazer referência a um dia especial de manifestação do poder de Deus, que era um dia de juízo, e esse dia era chamado de o Dia do Senhor, ou Dia do Eterno. Yom, dia em hebraico, acompanhado normalmente pelo tetragrama, que não tem tradução, e que os tradutores da Revista Atualizada traduzem por Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, esse é o Dia do Senhor, né? Sem perder aí o Apocalipse 1, porque nós vamos voltar rapidamente para Apocalipse 1, nós vamos ter aí um pouquinho de trabalho, mas temos que achar Amós 5,18 para lermos um versículo onde essa expressão Dia do Senhor aparece no Antigo Testamento. Amós 5,18. Amós é um livro que está depois do livro de Daniel, que é um dos profetas, o primeiro dos profetas menores, depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, né? Então, Amós, capítulo 5, verso 18. Né? Dona Odete, esse versículo está na folha que eu lhe dei aí, a senhora não precisa nem procurar na Bíblia, porque está na folha que eu lhe dei aí. Amós 5,18. Diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Portanto, é um dia de juízo. Então, essa expressão, dia do Senhor, nesse sentido de dia de juízo, de dia de trevas, foi adotada no Novo Testamento, né? E chamada em grego de Emeran-Kurion, que quer dizer dia do Senhor, nesse mesmo sentido. E a gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses 5:2. 1 Tessalonicenses 5:2. E diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Portanto, é fácil nós percebermos que essa expressão dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não se refere, vou repetir, não se refere a nenhum dia específico da semana, tá certo? Porque esse dia pode acontecer qualquer dia. No dia que Deus resolver que chegou o dia do juízo, Ele vai executar isso naquele dia. Então, esse dia do Senhor não estava atrelado a um dia da semana. Ninguém podia dizer vai cair numa terça, numa quarta, ou vai ser no primeiro dia da semana, ou vai ser no sábado, etc. e tal, né? Então,
o que acontecia nos dias do Novo Testamento? O Império Romano dominava o mundo de então e o calendário que se usava tradicionalmente era o calendário romano. Os judeus continuavam usando o seu próprio calendário, não tinham adotado o calendário romano. E o calendário judaico, ele é um calendário diferente do calendário romano, porque ele é um calendário baseado nos ciclos lunares e não na translação da Terra ao redor do Sol, que dura 365 dias, 5 horas, não sei quantos minutos e tal, né? E que a cada 4 anos completa, então, um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Então, no calendário romano, o dia seguinte ao sábado era chamado pelos romanos de dia do sol. Dia do sol. Ou então, solis dies. E os gregos, que não tinham um nome para esse dia, curiosamente, né, chamavam esse dia de o primeiro dia depois do sábado. Aliás, os gregos não tinham nomes para os dias da semana. Os gregos pegavam o sábado como parâmetro, então você tinha o primeiro dia depois do sábado, depois você tinha o segundo dia depois do sábado, o terceiro dia depois do sábado, o quarto dia depois do sábado, o quinto dia depois do sábado, o sexto dia depois do sábado e, finalmente, você tinha o sábado novamente. Então, era assim que os gregos contavam os seus dias. Portanto, quando o Novo Testamento foi escrito e os cristãos queriam se referir ao primeiro dia depois do sábado, eles se referiram ao primeiro dia depois do sábado como o primeiro dia depois do sábado. É dessa maneira que nós encontramos nos evangelhos. A ressurreição de Jesus aconteceu no primeiro dia depois do sábado. Ok? Nesse dia que era chamado desse jeito. Então, eu acho curioso, porque uma das acusações que a Igreja Adventista faz contra nós é de que nós adoramos o Senhor no dia do sol, né? Enquanto eles dizem que adoram o Senhor no dia do sábado. Mas a pergunta é, segundo qual calendário vocês adoram o Senhor no dia do sábado? Porque, segundo o calendário romano, o sábado era o dia de Saturno. Da mesma maneira que o domingo era o dia do sol. A segunda-feira era o dia da lua, e etc. e tal. Então, no calendário romano, os dias eram assim. O sábado era o dia de Saturno. Então, se for pelo calendário, então essa acusação de que adoramos a Deus no dia do sol está baseado no calendário romano, só que os cristãos nunca adotaram o calendário romano. Nunca o primeiro dia depois do sábado foi referido pelos cristãos como o dia do sol. Nós não temos registro disso no Novo Testamento. Nós temos registro apenas da forma grega, como esse dia era registrado, primeiro dia depois
do sábado. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui em João e no Apocalipse, agora voltando para o Apocalipse, vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 1. Aqui no Apocalipse capítulo 1, aonde João diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor não é o mesmo dia do Senhor que temos lá em 1 Tessalonicenses 5:2. Não é a mesma expressão, é uma outra expressão. Por isso que eu gostaria de ver que os tradutores tivessem um pouco mais de coragem e dessem nome a esse dia, né? Então, quando diz aqui dia do Senhor, em vez de ser emeran curio, como é lá em 1 Tessalonicenses, emera dia, curio Senhor, aqui é curiaque emera, que quer dizer o quê? Que é um dia que pertence ao Senhor ou o dia concernente ao Senhor, né? Então, aqui João cunhou um nome para esse dia chamado de dia que pertence ao Senhor. Não é mais o primeiro dia depois do sábado, nem o primeiro dia da semana, mas é o dia que pertence ao Senhor, né? E esse dia que pertence ao Senhor, quando a igreja cristã se tornou importante dentro do Império Romano, a ponto até de alterar o calendário romano, então os romanos mudaram o seu dia do sol para um dia chamado de Domenica Dies, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Dominus é Senhor em latim. Então, dies Domenicum é o dia do Senhor, é o dia concernente ao Senhor. E nós, em português, traduzimos por domingo. Portanto, domingo não tem nada a ver com adoração ao sol, ou dies solis, ou solis dias, mas tem a ver com o dia concernente ao Senhor. E no português, diferente das outras línguas, nós acabamos adotando a forma grega de contar os dias. Adotamos o domingo, né, como o dia concernente ao Senhor. E aí, como é que nós passamos a chamar o dia depois do domingo? Segunda-feira, porque é o segundo dia depois do sábado. O segundo dia depois do sábado. Domingo era o primeiro dia depois do sábado. Depois, o próximo dia nós chamamos de terça. Depois chamamos de quarta. Depois chamamos quinta. Depois chamamos sexta, ou sexto dia depois do sábado. E aí voltamos para o sábado. Então, até no português, nós nos desvinculamos disso. Eu digo isso para vocês porque outras línguas românticas mantiveram, apesar de chamarem o domingo de domingo, mantiveram os outros dias conforme o calendário romano, né? Então, por exemplo, em castelhano, né, ou em espanhol, a segunda-feira é lunes, que quer dizer lua, né? A terça-feira é martes, que quer dizer o planeta Marte. E assim sucessivamente mantiveram os nomes romanos, né?
Mas nós aqui em português, felizmente, nos livramos de toda essa mistificação romana, e a nossa semana, então, tem o seu primeiro dia, no dia do Senhor ou no dia consagrado ao Senhor. Então, para evitar confusões e evitar também falsas acusações aí da parte de pessoas que não entendem bem a Bíblia, era importante que nós, nesse versículo 10, pudéssemos ler aqui que encontrei-me no Espírito no dia concernente ao Senhor, ou no dia consagrado ao Senhor, e não no dia do Senhor, porque aí nós temos a impressão de que é o dia do juízo. Era o dia do juízo que já estava acontecendo, quando não é isso que João quer dizer. Então, isso posto, vamos prosseguir com a visão que João teve de Cristo, e nós vamos falar um pouco dessa visão, e depois vamos passar para a ceia, porque a nossa hora já está avançando. Mas é muito importante que entendamos essas coisas que eu expliquei, porque as pessoas até vão ao ponto de dizer que nós não somos nem salvos, porque não guardamos o dia do sábado, quando na realidade é um mau entendimento delas do que a palavra de Deus nos diz. Então, João ele nos diz, na ilha de Patmos, nesse dia, que ele chama de dia concernente ao Senhor, quando de repente ele ouve uma poderosa voz, como está aí no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de uma trombeta. E depois, no capítulo 4, que nós lemos aqui como leitura devocional, nós vimos que João, no início do capítulo 4, diz que ele ouviu novamente aquela voz, a mesma voz que ele tinha ouvido lá no capítulo 1, dizendo para ele: sobe para aqui, para o alto. Ele viu uma porta no céu e recebeu um mandamento para subir, e foi arrebatado em espírito, e a partir daí, então, ele tem inúmeras visões até acabar o livro. Então, quando João ouve essa voz, como de trombeta, ele se volta para ver de quem era aquela voz. E quando ele se volta, o que ele vê está descrito aí nos versículos 12 e 13, que diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, aqui uma explicação cultural, porque é importante. Porque é que esse homem, que era um ser humano, filho do homem, filho de um ser humano, por que ele usava o cinto no peito? Por que não usava o cinto na cintura, como nós usamos? Porque naquela época não tinha calça, ok? Então, essa conversa de que mulher não pode usar roupa de homem, mulher não pode usar calça comprida, é uma conversa meio tola, porque não existia calça comprida naquela época. Então, o que as pessoas vestiam? As pessoas vestiam uma túnica que ia dos ombros até os calcanhares.
né, até os tornozelos. Uma túnica corrida de cima embaixo, né? E para que a túnica não ficasse sambando nos ombros, né? Porque quando você veste uma blusa assim muito grande, maior do que bem ajustada, ela acaba pendendo para um lado, pendendo para o outro, não é verdade? Então, para que essa túnica não se movesse para um lado e para o outro, as pessoas costumavam usar um cinto na altura do peito. E assim segurava a parte de cima da túnica no lugar, não deixava ela se mover, e a parte de baixo podia se mover à vontade, porque realmente ela não iria causar nenhum tipo de incômodo. Mas a parte de cima, pendendo para um lado ou para o outro, poderia causar um certo desconforto. Então, por isso que ele usa esse cinto dessa maneira, né? E João nos diz que viu alguém semelhante a filho de homem. Isso significa que ele viu uma figura humana. Ele não estava vendo uma figura celestial, angelical, alguma coisa assim, mas uma figura humana, embora tal figura fosse mais do que um simples homem mortal, né? Num primeiro momento, João percebeu tratar-se de uma gloriosa e sublime pessoa, né? Muito semelhante à figura que temos descrita em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos ver em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel 7, versos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14, que diz o seguinte. Livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Aqui é Daniel falando, aqui não é João, aqui é Daniel. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, e o reino, as mesmas palavras do versículo 11 de Apocalipse capítulo 4, né? Foram lhe dadas esses três elementos, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel tem uma visão do Cristo glorificado antes da sua encarnação, enquanto João tem uma visão do Cristo glorificado depois da sua encarnação, né? E ele tem essa nítida impressão de que esse ser é um ser sublime, né? O que João estava vendo, de fato, era o homem Jesus em seu estado glorificado. João logo notou as vestes longas e o cinto de ouro na altura do peito. Só usavam esse tipo de vestimenta reis, sacerdotes e juízes de cortes muito altas. Mas não era apenas isso que chamou a atenção de João. A aparência dessa pessoa não era somente distinta, mas era também venerável, santa, digna de ser adorada.
porque ele nos diz assim a partir do versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Portanto, João nos dá uma descrição de Cristo detalhada, mas sem revelar absolutamente nada. Ok? É impossível traçarmos a aparência de Cristo partindo dessa descrição que João faz. Portanto, não é possível criar um quadro, nem uma imagem de escultura, nada e tal. Todas as vezes que existe essa descrição de Deus na Bíblia, ou do Deus do Antigo Testamento, ou de Jesus já glorificado, as coisas são dessa forma, de uma forma que não dá para a gente poder transformar isso numa imagem que possamos depois usar para adorar ou qualquer coisa assim. Então, qual era o propósito dessa visão tão impressionante? Por que é que Jesus se apresentou a João dessa maneira? É porque Jesus tinha uma mensagem para revelar, através de João, para toda a igreja. Então, essa revelação de Jesus para João não é como essas revelações que nós estamos acostumados a ouvir por aí, que vai vir uma pessoa e vai falar das revelações que teve do Senhor, e que viu isso, e que viu aquilo, revelações particulares, né? O Senhor se revelou a João para que João revelasse toda aquela informação às igrejas que se encontravam na Ásia Menor. É isso que nós lemos no versículo 11. Diz assim: dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o propósito dessa revelação tão impressionante era marcar na mente de João de que aquele que estava falando com ele tinha uma missão para ele e que ele faria bem em obedecer e cumprir. Então, por isso que Cristo se manifesta a ele dessa forma tão gloriosa. Mas essa visão que João teve foi um pouco demais para ele. Foi muito chocante. Primeiro, ele nos diz que o som era como de uma trombeta. Uma pessoa falando como se fosse uma trombeta soando e tal. É um som ensurdecedor, né? Capaz até de fazer um surdo ouvir, porque era uma coisa que marcou muito ele. E a visão de tudo, desde a roupa talar, passando pelo cinto de ouro, pelos cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo e etc., pés como do bronze polido, etc., etc., era
ofuscante a visão. Então, sua audição e sua visão ficaram completamente transtornadas pela grandeza da visão que ele estava tendo. O resultado natural dessas coisas, eu fico muito surpreso quando eu leio esses testemunhos de gente que teve revelação de Jesus, porque é um Jesus tão michuruco que se apresenta para essas pessoas, que elas não têm nenhum tipo de receio ou temor, ou não manifestam absolutamente nada. É como se a Cíntia tivesse aparecido na sala da minha casa, né? E que eu quero dizer que a Cíntia não me causa nenhum espanto, né? Então, às vezes as pessoas contam que Jesus apareceu nos seus quartos ou em algum lugar no campo, mas não causou nenhum impacto, nenhum espanto. Mas com João não foi assim. Com João, ele nos descreve o que aconteceu no versículo 17. E ele diz assim: quando o vi, o que aconteceu? Caí a seus pés como morto. Ele era tão impressionante que ele, desmontou, né? Caiu no chão como morto. E então, João nos diz, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Acho que essas palavras foram... Agora não tinha mais a voz de trombeta, agora eu acho que era uma voz normal. Não temas, né? Eu sou o primeiro e o último, né? Então você está diante de alguém que é o Deus Todo-Poderoso. Alguém lembra como é que é Todo-Poderoso em grego? Pantocrator, né? Todo Crator, poderoso Senhor de todas as coisas, Pantocrator. Muito bem. Eu sou o primeiro e o último. Então, nós vamos finalizar essa visão na próxima semana, porque queremos usar o tempo agora para celebrar a ceia, mas o que eu quero deixar com vocês nessa noite é que Jesus Cristo, a quem nós chamamos de Senhor, é um Senhor glorioso e, como diz o livro de Isaías, Deus falando, eu habito no alto e sublime céu, mas também habito com o humilde e o quebrantado de espírito e aquele que treme das minhas palavras. Então, eu espero que nossa atitude com relação ao Senhor seja realmente essa mesma de João. Que não tratemos o Senhor como um amigão, ei, amigão, né? Ou então pessoas, às vezes eu ouço orando, faz tempo que eu não antigamente, quando eu frequentava outras igrejas, eu costumava ouvir muita gente orando, chamando Deus de paizinho. Paizinho, eu quero te pedir isso, e etc. e tal. Muita intimidade demais, né? Um pouco de falta de reverência. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou para a gente dizer
Paizinho nosso que estás no céu. Foi isso que ele falou? Não, ele falou Pai, Pai nosso, né? Que se mantenha essa reverência, esse respeito. Então, quando vocês relerem esses versículos aqui, vocês vão lembrar dessas pequenas coisas que nós falamos. E a nossa intenção é que vocês tenham por Deus a reverência que lhe é devida, o respeito que lhe é devido, não medo, porque a primeira coisa que ele falou para João foi não temas, mas é necessário que mantenhamos o nível de respeito e reverência.